E hoje é dia de história, então pega o seu cafezinho, pega o seu chá, senta confortavelmente e lá vamos nós. Aproveito para te convidar, se você tiver uma história ou souber de uma história e tiver autorização, escreva para o e-mail que está aparecendo agora na sua tela, me conta essa história toda e me escreva ao final do e-mail que você me autoriza a lê-lo aqui no canal. E pode ficar tranquila, porque nunca, jamais eu vou revelar nomes, ok? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Mas antes, deixa eu te dizer que se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se você está voltando, obrigada. Eu sou a Marcele e você está no Brasi Gringa. Devido ao trabalho do meu pai, eu estava acostumada a ter contato com estrangeiros. E justamente por isso, eu fantasiava em um dia me casar com um gringo. E talvez, por ser muito nova, eu tinha uns 20 anos quando isso aconteceu. Eu não tinha o mínimo critério do que eu realmente queria. Eu só sabia que queria um gringo. Eu já vou aproveitar essa introdução para te lembrar. Há sim uma romantização no relacionamento com estrangeiros e a gente sabe que não é assim na realidade. Relacionamento entre duas pessoas da mesma nacionalidade já pode ter suas complicações. Imagine de culturas, idiomas, criações diferentes. Então, vamos colocar o pé no chão e parar com isso de que, o relacionamento com gringo. Gringo também é gente. E tem gente boa e ruim em todas as partes do mundo. No tempo da faculdade, comecei a teclar com muitas pessoas, homens, mundo afora. Fiquei de namorico online com um cara de Singapura, outro da Macedônia e, por fim, um do Caribe. Dos três, o que mais me identifiquei foi o do Caribe, pois mesmo sendo estrangeiro, ele me fazia lembrar muito da nossa cultura. Ele estava sempre sorridente, de bom humor, e era muito fácil conversar com ele. E claro, ele era um gato. O namoro engatou, mesmo online. Hoje em dia, isso está ficando cada vez mais comum, mas naquela época era algo praticamente de outro mundo. Então, eu preferi compartilhar apenas com algumas amigas mais chegadas e esconder o romance da minha família. Na minha cabeça, ele era perfeito para mim, embora muitos dos comportamentos dele me incomodassem. Só que toda vez que ele via que eu havia desgostado de algum comentário ou atitude, lá vinha ele com seu charme irresistível e eu caía de amores mais uma vez. A distância estava muito difícil de aguentar e ele prometeu que iria ao Brasil para que pudéssemos nos conhecer, mas disse que não tinha condições de pagar a passagem. Eu, prontamente, disse que pagaria a passagem dele e ele se fingiu de envergonhado pela oferta, mas aceitou. Porém, disse que melhor seria se eu enviasse o dinheiro via Western Union. Pausa aqui, caso você não saiba o que é Western Union, é uma maneira de você transferir dinheiro. Você pode enviar e você pode receber. É uma transação que é feita e a pessoa deposita e a outra pessoa vai poder recolher esse dinheiro mediante um código que ela receba e a apresentação da documentação, ok? Eu estou resumindo aqui, só para você entender um pouquinho o que é isso. Mas vamos continuar na história. Ele disse que seria melhor se eu enviasse o dinheiro via Western Union e que comprando a passagem de lá sairia bem mais em conta. Eu nem pensei duas vezes e fiz logo a transferência. Valia tudo para estar com meu amor. Eu preparei todo tipo de coisas para que ele se sentisse o mais à vontade possível, pois no fundo eu já queria que ele ficasse de vez morando comigo no Brasil. Na semana anterior à chegada dele, eu estava tão feliz e animada que tudo para mim era sorrisos. Nós nos falávamos todos os dias e um dia antes da chegada, ele me mostrou as malas e os presentes que tinha para mim e disse: "Até amanhã." Aquelas palavras eram tão intensas, pois significava que em menos de 24 horas, meu namorado pela internet passaria a ser um namorado da vida real. Fui para o aeroporto de manhã bem cedinho, pois o voo dele chegaria por volta das 6 horas da manhã. O voo dele pousou e eu fiquei ávida à espera de dar o primeiro cheiro nele. Deu 6 horas, 7, 8, 9. Fiquei louca de preocupação e tristeza, mas em nenhum momento consegui contato com ele.
E quando deu 10 horas, eu tive de aceitar a realidade que ele não chegaria. Tentei entrar em contato com ele e nada. O voo dele havia chegado, mas ele não aparecia. Vivi a pior semana da minha vida, pois ele ficou incomunicável. Bom, incomunicável comigo, pois eu via que ele estava online, mas simplesmente não me respondia, não retornava as ligações. Nada, absolutamente nada. Quase enlouqueci depois desse acontecido. Eu ficava pensando que classe de gente se comporta desse jeito iludindo outras, brincando com o sentimento alheio. Chorei litros. Dormia e acordava pensando nele, no que ele tinha feito comigo. Eu queria buscar um porquê e aquela dor só parecia aumentar. Vou fazer mais um parênteses aqui. Não envie dinheiro. O rapaz é o amor da sua vida, tá lindo, maravilhoso. Pediu dinheiro? Não, não entre nessa espiral, não caia nessa teia. Não faz isso não. Até que depois de praticamente um mês incomunicável, ele entrou em contato contando todo tipo de histórias. Eu digo histórias porque a cada vez que nos falávamos ele dizia algo diferente. Primeiro que o voo nunca havia saído, mas eu confrontei dizendo que eu estava no aeroporto e que o suposto voo saiu sim e chegou ao Brasil sim. Então, ele mudou a história e disse que não conseguiu entrar no voo. Quando eu perguntei o porquê, veio outra avalanche de mentiras, incluindo que a casa dele havia sido consumida em chamas e ele estava usando o dinheiro da passagem para reconstruir a casa, mas que ainda faltava muito e que ele estava morando nas ruas e estava com vergonha de contar tudo isso para mim e ter de pedir ainda mais ajuda para reconstruir a vida dele. Não vou nem falar nada. Agora você vai ficar com raiva de mim, mas vamos lá. Mesmo com todas essas mentiras e decepções, quando ele me perguntou se poderíamos tentar de novo, adivinha qual foi a minha resposta? Exatamente. Eu aceitei e seguimos o nosso namoro à distância até que eu não aguentei mais e disse que iria até o encontro dele. Quando eu disse isso, ele ficou em choque e desconversou, dizendo que não tinha mais casa e que não tinha como me receber. Mas todos os dias eu insistia, dizia que poderíamos ficar juntos em um hotel, que eu não me importava dele não ter casa. Ele então, vencido pelo cansaço, aceitou, mas sugeriu que nós nos encontrássemos em uma outra ilha que não fosse a dele. Eu achei aquilo tudo muito estranho e perguntei por que não poderia ser onde ele vivia. E ele veio cheio de desculpas. Ele era muito bom em dar desculpas. Mas a principal era que ele estava com vergonha de mostrar como a reconstrução da casa estava devagar, pois ele não tinha dinheiro para continuar. E perguntou aos prantos se eu não poderia ajudá-lo a reconstruir o que no futuro seria a nossa casa. E eu, boba e apaixonada, aceitei tudo o que ele disse. Enviei mais dinheiro para a reconstrução da nossa futura casa e comprei as passagens. Digo as passagens porque comprei a minha e a dele também, pois ele não tinha condições de viajar. Ele ainda me instruiu a levar dinheiro, pois disse que cartões de crédito não eram aceitos nas ilhas. As poucas amigas que sabiam dele me aconselharam a pular fora, mas sempre que eu o confrontava, ele vinha com milhões de desculpas. As palavras dele pareciam ter mel. Arrumei as malas, saquei dinheiro e no dia da minha viagem lembro de estar muito nervosa, mas também muito feliz. Ainda no avião, tudo parecia um sonho e o azul do Caribe só reforçava isso. E ver o meu amor lá me esperando foi o melhor dia da minha vida. Ele era ainda mais gostoso em pessoa e não foi difícil me apaixonar ainda mais por ele. Tudo estava lindo, até que eu propus que, ao invés de retornar ao Brasil, eu gostaria de ir até a ilha onde ele morava, pois eu queria ver como estava a reconstrução da nossa casinha e também porque agora já nos conhecíamos pessoalmente e eu queria conhecer a família dele. Quando ele ouviu isso, parecia que eu tinha dito algo muito absurdo, pois ele me respondeu com um sonoro não. Claro que eu já estava com a pulga atrás da orelha,
mas a todo momento ele era tão, mas tão encantador que eu esquecia de tudo e só focava em nós. Eu disse para ele que estenderia um pouco mais a minha viagem, mas ele disse que precisava voltar à ilha para trabalhar. Eu super entendi. Quando nos despedimos, eu tive ainda mais certeza que queria passar o resto da minha vida com ele. Foi então que coloquei o meu plano em ação. Na verdade, eu não havia trocado só a data da passagem. Eu havia cancelado a minha passagem e comprado uma nova passagem para a ilha onde ele morava. Eu queria fazer uma grande surpresa para o meu amor. Chegando lá, me instalei em um hotel e liguei para ele. Pensei que ele ficaria chateado, mas ele ficou super feliz com a surpresa e me perguntou onde eu estava hospedada e queria imediatamente me ver. E assim o fez. Namoramos muito e foi muito bom estarmos juntinhos de novo. Ele disse que nunca havia conhecido nenhuma mulher tão moderna como eu e que tivesse coragem de tomar todas as iniciativas. Ele dizia que sempre ouviu dizer que as brasileiras eram muito quentes e que eu confirmava essa fama. Parecia que ele estava absolutamente encantado comigo. Isso me fazia sentir muito, muito bem. Eu já vou entrar com parênteses aqui de novo, né? Porque eles podem estar falando de um fetiche e não realmente de uma admiração pela mulher brasileira. Ele me disse que tinha de voltar ao trabalho, mas ficamos de nos encontrar à noite para jantar e, claro, namorarmos mais um pouco. Durante o jantar, nem nos meus maiores sonhos eu poderia imaginar um momento tão lindo e especial. O lugar era lindo, a comida maravilhosa, mas o que se destacava era o meu amor e todo o seu constante romantismo. Tinha horas que ele era até brega, mas eu estava apaixonada, estava amando tudo. Em determinado momento, ele ainda acrescentou dizendo que eu era tudo que ele queria em uma mulher. Na hora eu achei essa declaração o cúmulo da fofura. Eu não tinha ideia do que estava por vir. Ainda no restaurante, fiquei meio sem graça quando 3 amigos dele chegaram e arruinaram o clima de romance. Tentei ver pelo lado positivo que ele estava me apresentando para as pessoas e decidi me divertir também. Todos bebemos, conversamos e rimos bastante, até que na hora de pagar, sem a mínima cerimônia, ele entregou a conta para mim. Eu ri, pois achei que fosse algum tipo de brincadeira, mas ele me deu uma encarada tão séria que, sem dizer nenhuma palavra, eu entendi que seria eu mesma que pagaria por aquela conta. E assim o fiz, quase que com lágrimas nos olhos. Desde a outra ilha, era eu quem estava pagando tudo, mas eu pagava só para nós dois. Mas agora, ter de pagar também pelos 3 amigos dele foi um insulto muito grande. Mas fingi que estava tudo bem e pensei que já fôssemos voltar ao hotel, mas ele sugeriu que fôssemos a um barzinho próximo para tomar uns drinks. Eu falei baixinho para ele que eu não pagaria a conta de todos. Então, ele me segurou bem firme no braço e me disse com uma expressão facial que eu desconhecia. Quem você pensa que é? Antes que eu pudesse pensar em responder, ele me deu um empurrão. Eu já havia tomado umas e perdi o equilíbrio e caí no chão. Ele e os 3 amigos caíram na risada e somente depois me ajudaram a levantar. A essa altura eu já estava furiosa e disse que estaria voltando ao hotel. Ele me fez algumas ameaças ao pé do ouvido, mas eu já estava muito pé da vida para levar qualquer coisa em consideração. Ele me deu um abraço, praticamente me imobilizando, e tomada por puro medo do que ele e os amigos poderiam fazer comigo, fomos todos caminhando para o outro bar. Eu já estava meio alta e chorando, perguntei por que ele estava fazendo aquilo comigo. E ele sorriu e me disse: Foi você quem veio atrás de mim. Lembra? depois desse momento, o resto da noite é um borrão. Só sei que consegui retornar ao hotel sozinha. E mesmo sem estar completamente sóbria, fui conferir meu dinheiro e dito e feito. Aquele safado havia pago a conta de todo mundo com o meu dinheiro. Eu estava com muita raiva e minha intenção era brigar com ele, mas parecia que ele tinha algum encanto sobre mim e eu não conseguia dizer não para ele. Deitei na cama e dormi quase que imediatamente.
Momentos depois, ouço alguém batendo à minha porta. Adivinha? Era ele pedindo perdão e que não sabia o que havia dado nele, que a culpa era minha, pois eu sabia que ele não tinha dinheiro e ainda assim fui atrás dele, etc, etc. Eu não sei se foi a bebida, ou a carência, ou tudo junto, só sei que passamos a noite juntos. E para confirmar o meu papel de trouxa, quando eu acordei, o que restou do dinheiro que eu tinha levado sumiu. Acho que nem preciso dizer que o romance acabou. Voltei para o Brasil sem grana, sem namorado e sem amor próprio. Mas pelo menos eu aprendi a minha lição. Coloquei a modernidade no bolso e só aceitei me relacionar com homens que sabiam o real significado da palavra cavalheirismo. E hoje moro há mais de 10 anos na Inglaterra, com o meu marido que é extremamente cavalheiro. Lembrei dessa história porque todos cometemos erros, mas eu aprendi. Uf! De tirar o fôlego, né? Impossível não abrir um sorrisão, né, gente? Eu amo finais felizes, então ver que a pessoa passa por tanta coisa, sabe? Que a vida fica tão difícil, mas depois Deus vai lá, ó, e endireita as veredas e tudo entra nos eixos de novo. É muito lindo, é muito lindo. Então mantenha-se em fé, Deus tá contigo, Deus é contigo e as coisas vão melhorar. E eu espero que você fique por aqui, porque vem muitas outras histórias por aí. Obrigada pela companhia e até a próxima!